Ações das Casas Bahia disparam praticamente 35% após anúncio da recuperação extrajudicial. E eu te pergunto, faz sentido uma empresa subir tanto porque anunciou uma recuperação judicial? Olha, minha empresa está quebrando, então, pessoal, pode comprar que vai subir pra caramba. Basicamente esse racional, faz sentido isso daqui? E mais, será que vale a pena comprar ações das Casas Bahia agora? É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, então fica comigo até o final, já deixa um like aí para não se esquecer e se inscreva aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é em relação ao nome da Casas Bahia, porque atualmente se chama Grupo Casas Bahia, mas nem sempre foi assim. Antes ela se chamava Via Varejo, depois se chamou Via e agora Grupo Casas Bahia. Por que isso acaba acontecendo? Olha, curto e grosso aqui é simplesmente para poder limpar a barra, tá? Como só tem a gente aqui, é basicamente isso. Tentar passar uma imagem um pouco diferente que já estava sendo passado anteriormente. Porque dá uma olhada nessa notícia aqui de 2019. Via Varejo sobe mesmo após fraude contábil com perda bilionária, tá? Essa é só uma delas. Se der um Google aí, tu acha várias notícias ruins em relação à empresa, tá? E aí a gente acaba percebendo o seguinte, né? Por que ela chegou nesse patamar, né? Se a gente olhar historicamente, desde 2014, ela já tem apresentado péssimos resultados, né? Em 2014, ela teve uma lucratividade de 814 milhões e desde então ela acaba sendo totalmente inconsistente. 2015 caiu a lucratividade para 14 milhões, 2016 teve prejuízo, 2017 recuperou um pouco, mas nem perto do que foi 2014. 2018, prejuízo de mais de 200 milhões. 2019, prejuízo de mais de 1 bilhão. 2020, ela teve um lucro e 2021 e 2022 voltou a trazer prejuízo novamente, ou seja, uma empresa totalmente inconsistente e quando traz um lucro, a margem de lucro é extremamente baixa, abaixo de 3% de margem líquida, ou seja, uma margem muito apertada. E quais foram os fatores que acabaram fazendo com que ela entrasse em dificuldades financeiras, digamos assim? Então, voltando um pouco, né, a gente percebe que em 2020 ela já estava precisando de uma reestruturação, né? E a gente percebe que a taxa Selic, né, aquele momento de pandemia e tudo mais, caiu para patamares históricos extremamente absurdos, 2%. E isso acaba sendo muito benéfico para empresas de varejo, porque a taxa de juros, quando está muito alta, acaba fazendo com que o consumidor segure um pouco a mão. E quando está lá embaixo, fica muito mais fácil você ter acesso a crédito e isso acaba impulsionando as vendas do setor. E o perfil da dívida também dessas empresas acabam ficando mais baixos e isso acaba beneficiando a empresa também. Então, 2020, a empresa, agora é o momento, né? E aí começaram a fazer vários investimentos e 2021 o cenário já mudou porque a taxa de juros já começou a subir. Final de 2021 ela já chegou em quase 10%, ou seja, já mudou totalmente o cenário. E para piorar a situação, eles acreditavam que por conta daquelas restrições que a gente tinha durante a pandemia, isso iria se apertar, gerando uma crise de insumos de forma global. E eles acabaram querendo se prevenir em relação a isso e aumentando demais seus estoques para poder se preparar para a Black Friday daquele ano. E o que acabou acontecendo foi que aconteceu a pior Black Friday desde 2016. E isso fez com que aumentasse o estoque deles para casa de 120 dias. E estoque parado é custo para a empresa. Então já foi mais uma bela roubada que a empresa acabou se metendo. E em 2022 a empresa acabou fazendo muitos investimentos também para não ficar para trás frente à concorrência. Magazine Luiza já saiu na frente no digital, Via Varejo, Via ou Grupo Casas Bahia. Eu nunca vou me acostumar a falar Grupo Casas Bahia porque eu estou acostumado com Via. E ela começou a investir pesado também para não ficar para trás. E também tem as concorrentes ali, Mercado Livre, Amazon, vindo sempre muito forte aqui para o Brasil e simplesmente eles não podiam ficar de fora disso. Faz total sentido. Só que entraram já com um bonde, já consolidado do outro lado, investiram pesado e o retorno não veio, né? Então, além dos resultados negativos que eles já vinham tendo, um investimento pesado que não trouxe retorno fez com que eles se apertassem ainda mais e a dívida sempre aumentando, né? Então a gente percebe lá que a dívida em 2017 estava na casa de 4 bilhões, 2018 já começou a subir para 4,3, 2019 5,9, 2020 9, né? Então a empresa começou a se endividar
e o caixa dela não acompanhando, resultado também não acompanhando, e isso acaba gerando um belo problema para a empresa, né? Então, agora a gente percebe o seguinte, né? Por que as ações subiram agora, né? Pô, ela tá com dificuldade, anunciou recuperação extrajudicial e as ações subiram. Por que isso aconteceu? E olha só que curioso, né? A história não se repete, mas ela rima pra cacete. Dá uma olhada nessa notícia aqui de 2019. Via Varejo tem prejuízo maior e queda nas vendas, então por que a ação sobe? Né? Então 2019 já estava acontecendo esse efeito lá. E agora a mesma coisa, né? Ações de Casas Bahia disparam quase 35% após a companhia pedir recuperação extrajudicial. Então, alguns fatores que levam em relação a isso, né? Justamente por conta dos efeitos que essa recuperação pode trazer de forma benéfica para ela, né? Então, ela está com uma dívida bastante pesada, que acaba onerando bastante o caixa, e o que acontece é que já para o ano seguinte, a dívida já estava expirando e ela teria que desembolsar 1,5 bilhão de reais, ou seja, um peso bastante grande para ela. E ela acabou entrando com essa recuperação, que foi aceita com os maiores credores dela ali, que são o Banco do Brasil e Bradesco. Eles correspondem com 55% da dívida que eles possuem. E aí, simplesmente, eles conseguiram renegociar essa dívida aí para uma taxa mais atrativa. Então, a taxa agora vai ser CDI mais 1% até 1,5%. Então, se a gente tem uma taxa de juros caindo, isso acaba beneficiando também a companhia. E eles conseguiram um alongamento da dívida também. Então, ano que vem já está vencendo 1,5 bilhão, eles conseguiram um prazo de carência de 24 meses e, além disso, um alongamento de 72 meses para poder pagar. Ou seja, vão ficar 2 anos sem precisar pagar, ou seja, já dá um respiro para o caixa da companhia e depois eles podem pagar num prazo de até 72 meses. Ou seja, isso acaba sendo benéfico para eles poderem reestruturar a companhia, a empresa de modo geral. E o plano deles de curto prazo, nesse momento, para poder se reestruturar, é simplesmente fechar até 100 lojas e demitir 6 mil funcionários, até 6 mil funcionários. Então, eles querem cortar custos, né? Então, eles vão fazer isso para tentar deixar a operação mais lucrativa, né? Fechando lojas, deixando produtos que são mais lucrativos dentro das lojas físicas, jogando os produtos que trazem menos lucro para a parte online. Tá? Então, basicamente, é esse o planejamento da empresa para curto prazo. E uma coisa que você pode se perguntar agora, né? Pô, legal, então eu tô olhando aqui historicamente e ela acabou de trazer um retorno aí de quase 35% em menos de um dia. E eu tô vendo que em um ano o retorno que ela trouxe foi de 84% negativo. Então as ações caíram 84%, em 5 anos caiu 93%. Ou seja, não tem mais para onde cair agora. Agora é só para cima. Ela está entrando com essa recuperação, então faz total sentido ela ter se valorizado, porque já caiu praticamente tudo que tinha para cair. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, uma ação, ela vale R$10 e ela cai para R$1. Quanto que ela caiu? Caiu 90%. Pô, então não tem como mais cair. Agora ela só tem mais 10% para cair, que é ela quebrar. Não, não é assim que funciona. A ação caiu para R$1, ela pode cair para 0,5, ou seja, caiu mais 50%. Faz sentido? E depois que ela caiu 50%, ela pode fazer um agrupamento de ações e voltar a valer R$10 por ação, por exemplo. E aí simplesmente ela pode cair desses R$10 de novo para R$1 de novo. Ou seja, dá para cair bastante ainda, tá? Não é porque caiu 90% que não tem como cair mais 50, mais 70, mais 80, mais 90. A ação pode continuar caindo, tá? Então isso aí é uma coisa bastante importante que você precisa compreender. E agora a pergunta que não quer calar: vale a pena investir em Casas Bahia? A meu ver, não compensa nem um pouco, tá? Eu não gosto desse setor aqui no Brasil especificamente. As empresas têm uma dificuldade bastante grande, a nossa taxa de juros ela oscila bastante, ela tem um custo bastante elevado que acaba onerando muito o caixa dessas empresas e também o perfil de consumo das pessoas. Então ela acaba sendo muito cíclica, trazendo uma margem de lucro bastante baixa e com fortes competidores internacionais em solo brasileiro. Então eu prefiro muito mais essas empresas do exterior no setor de varejo do que as empresas daqui. E a gente tem algumas recomendações lá dentro de notificações lucrativas, tá? Se você não faz parte ainda, eu te convido a conhecer. Clica no link aqui embaixo, tem 7 dias para poder ter acesso
e restrito, entender como que funciona. Se não fizer sentido para você, é só pedir um reembolso sem estresse nenhum, tá? Mas eu recomendo fortemente que você participe, porque toda semana a gente traz oportunidades para você investir. Você tem uma equipe de analistas, de fato, olhando o mercado, tanto no Brasil como no exterior, para trazer as melhores oportunidades para ti diretamente no teu WhatsApp. Ou seja, não precisa nem ficar abrindo uma plataforma externa para verificar se tem alguma coisa nova para poder comprar. Você recebe toda semana recomendações que nós estamos fazendo ali, identificando as melhores oportunidades para você poder investir com tranquilidade. Beleza? Então clica no link ali embaixo, conheça notificações educativas. Se você chegou aqui até agora, deixa um dedo like no vídeo. Também se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E agora eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!